Olá, boa noite, como vão todos? Depois de muito tempo estou vindo aqui falar do Covid de novo, né? Então, antes de eu começar a falar do Covid, quem quiser, quem gostar, quem puder, curta, compartilhe, porque acho que é uma informação importante a todos de novo, né? Para quem não me acompanhava no canal, acho que desde março, abril, venho falando sobre o Covid-19, né? Então, colocando todas as situações que a gente tinha. E venho de novo aqui falar do Covid, para a gente falar sobre a segunda onda, né? Gostaria de dizer que, talvez diferente do que a gente tinha na Europa, que quando a gente tinha na Europa os números de casos que subiram bastante, tiveram um pico e desceram bastante, até quase zero, para depois eles começarem uma segunda onda, tá? A gente teve, diferentemente no Brasil, a gente teve os casos onde no Brasil demorou mais para subir, se manteve alto, desceu um pouquinho, agora a gente está subindo de novo. Então, a nossa segunda onda no Brasil é uma segunda onda muito mais grave que na Europa. Porque na Europa, quando for subir, tá? Hoje a Inglaterra ela decreta lockdown por 4 semanas. E o lockdown da Inglaterra é fechar quase tudo, né? Que a gente nunca teve lockdown no Brasil, por isso que a gente teve muita dificuldade de controlar o Covid, né? Então a gente estão decretando lockdown de novo, porque a segunda onda na Europa estava sendo muito grande, assim como no Brasil começa a aumentar também. Hoje, aqui em Blumenau, a gente teve aproximadamente 300 casos novos aqui em Blumenau, Florianópolis aproximadamente 500, né? Então, um número que vinha sendo muito menor do que isso mostra que uma segunda onda importante. Mas eu queria falar da segunda onda sobre responsabilidades, uma palavra grande para a gente entender da importância que a gente tem. Responsabilidades de quem? Eu sempre coloco que às vezes eles querem jogar a responsabilidade na população, né? Acredito que tem uma parcela sim, porque eu acho que a gente tem capacidade de procurar, né, nos meios de comunicação, procurar na internet, procurar em artigos já como é que esse vírus se comporta. Mas eu gosto sempre de dizer também que às vezes a gente, por uma questão de má informação dos órgãos públicos, essa população não está bem informada, porque a responsabilidade de informar e de dizer quais são as ações a serem feitas são da Secretaria Municipal, da Secretaria Estadual e do Ministério. Quando a gente tem, até hoje, um ministro interino, um militar, um milico, tá? No jeito mais pejorativo que a gente fala do militar, sim, um militar de logística que não sabe nada de saúde, tentando ter responsabilidade no combate da pior pandemia que a gente podia enfrentar agora, é uma irresponsabilidade do governo federal. Quando a gente tem dentro do governo do estado, tá, um governador que se mete numa bagunça de comprar respirador superfaturado, é outra irresponsabilidade. E quando a gente tem dentro do governo municipal que eles não se preocuparem em organizar os serviços de uma forma adequada para lidar com o Covid, também é uma irresponsabilidade. A gente ainda escuta, eu escuto, porque conheço muitos servidores dentro da Secretaria de Saúde que tem diretor, gerente da Secretaria de Saúde que fala assim, mas se pegar, pegou, é porque Deus quis. Não, é por falta de responsabilidade de organizar serviços que as pessoas estão pegando e morrendo. Eu gosto de comparar a nossa forma de combater o Covid com o Vietnã. O Vietnã tem 95 milhões de habitantes. E na última vez que eu fui ver o número de mortes que eles tinham tido 35 mortes
num país com 95 milhões. Então, a responsabilidade que o Vietnã teve como país, como responsabilidade pela sua população, os nossos governantes não tiveram. E aí a gente tem aumento de casos hoje. E a gente ainda não teve aumento de mortes, por quê? Porque os casos, eles provavelmente têm aumentado pela liberação, pela aglomeração que a gente vem vindo desde do feriadão. Desde lá a gente vem percebendo a aglomeração nas praias, a aglomeração em bares, restaurantes. Então, os casos só chegaram a aumentar agora, quase 30 dias depois. Então, 30 dias é quando a gente começa a aumentar casos. Só que esses casos aqui vão levar à morte, não é agora. É basicamente também depois de mais ou menos 30 dias, tá? Porque os casos vão aumentar, vão começar a aparecer casos mais graves. Casos mais graves vão precisar de mais hospital, vão precisar de mais UTI. Então, as internações, a necessidade de UTI e os óbitos, infelizmente, vão começar a aparecer agora, do meio de novembro à frente, tá? Então, mortes vão acontecer e talvez esse seja um outro problema que a gente enfrenta, que é a normalização das mortes. Parece que as mortes estão acontecendo e a gente não dá mais bola. Vem uma notícia de hoje aconteceu mais uma morte em Blumenau, hoje aconteceram 400 mortes no Brasil. E a gente nem dá mais bola, a gente faz de conta que isso fosse o normal. Mas não é normal, porque se eu perder alguém da minha família, não é normal. Se alguém perder alguém querido, não é normal. Então acho que a gente tem que entender que uma morte por uma doença que poderia ser controlada não é normal e não é aceitável. E pensando nos cuidados, o que a gente deveria fazer nos cuidados? Primeiro, a gente tinha que pensar que sair de casa só por necessidade. Conheço muita gente que praticamente não saiu de casa desde o início da pandemia. Continua em casa. A gente sai hoje por necessidade. Eu nunca deixei de sair de casa, por quê? Porque eu tinha que atender meus pacientes, porque tinha uma questão de um trabalho que era importante. Então a gente tinha que pensar nisso, tá? A gente também tem que pensar em como se portar em público, como se portar com as pessoas. Então, por isso que a gente, toda vez que for obrigado a ter um contato com as pessoas, a gente tem que ter muito cuidado. O uso da máscara é importante, a gente lavar bem as mãos, usar o álcool gel quando não tem possibilidade de usar água e sabão, ele é essencial. Mas a gente tem que ter um cuidado que parte do gestor, a gente tem que ter um cuidado que parte dos governantes, que é o cuidado de informar adequadamente. A gente passou para o nível de gravidade no estado. Então, um estado grave com o Covid-19. Então, a gente tem que informar a população adequadamente. E a gente não vê mais esse papel da informação. Então, a gente precisa do cuidado da gestão, da prefeitura. O primeiro ponto é informação. Qual é a real situação? Fazer livezinha não resolve, porque quem me segue escuta o que eu falo. Mas a gente precisa que as pessoas vejam, tem que ir para os órgãos de imprensa, assim, tem que gastar o seu dinheiro de publicidade para informar adequadamente. Não só fazendo live, que live não é todo mundo que vê. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, como é que está organizado a atenção à saúde? Como é que está a estrutura nos postos de saúde, nos AGs? A gente precisa reorganizar esse serviço. Ele precisa dar uma atenção adequada. Então, tem que cuidar, tem que rever esse caso, tem que retreinar, porque as equipes estão doentes também. Tá? Ontem eu estive conversando com uma enfermeira que teve o Covid lá em abril, maio, e ela, com uma série de complicações, teve uma complicação há pouco tempo por causa do Covid, e retornando ontem para o trabalho novamente, mas que estava afastada de novo, que estava doente por causa do Covid. Então, cuidado com a equipe de saúde. E a gente tem que ofertar desses cuidados também, pensar como vai ser a estrutura hospitalar. A gente sabe que o número de leitos que a gente teve com relação à UTI, num convênio do Estado com os hospitais, acabou no dia 31 de outubro, né?
Então, como é que está esse leitos de UTI? Como é que está a ocupação hospitalar? A gente também precisa de novo rever isso, rever se os leitos de UTI vão ser adequados. Porque a segunda onda está vindo e eu acho que a gente vai ter que tomar um cuidado redobrado. Então, gostaria de fazer um apelo, que as pessoas se cuidassem e que a nossa prefeitura cuidasse da população, tá bem? Obrigado, uma boa noite, até depois.